Ok, pessoal, tá todo mundo vendo aí a tela? Beleza. Então, a gente já discutiu 1 milhão de vezes o eritrograma, acho que nós não vamos bater nisso. Das anemias microcíticas, eu considerei com vocês 4 diagnósticos diferenciais. A gente falou bastante de ferro, bastante do metabolismo do ferro. Eu finjo que isso é uma aula de anemias, eu acabo dando uma aula de metabolismo de ferro, porque é super importante entender essa fisiopatologia para entender uma série de conceitos e uma série de condições fisiopatológicas outras em hematologia. E a mensagem que eu quero deixar hoje nessa revisão é lembrar dos 4 diagnósticos diferenciais, então, de anemias microcíticas. O primeiro deles é a deficiência de ferro, com hemograma clássico. Ah, isso. Anemia microcítica associada ao RDW alta. Essa anemia, ela é anisocítica, ela é microcítica hipocrômica e tem poiquilostose. Você começa a ver um monte de formas de hemácias diferentes do que aquela hemácia bicôncava regularzinha que a gente normalmente tem. Pode acontecer hemácia em charuto, pode acontecer liptócito. E um achado que é frequente, ele não é necessário, mas ele é frequente, é a trombostose. Então, anemia hipocrômica microcítica com RDW aumentada e plaquetose me permite pensar em anemia por deficiência de ferro. A gente tem uma ferrocinética típica, clássica. Eu perdi aqui nos slides, mas enfim. A ferritina baixa é um sinal bastante sensível e bastante específico da deficiência de ferro. E o índice de saturação de transferrina, esses dois exames juntos a gente chama de ferrocinética. O índice de saturação de transferrina, então, ferro sérico sobre a transferrina ou sobre o surrogate dela, que é a capacidade total de fixação de ferro. Essa relação de ferro sobre o transportador me permite pensar na quantidade de ferro que tem circulando. A associação de ferritina baixa com IST baixo me permite o diagnóstico. Bom seria se assim fosse, não é? A ferritina é uma proteína de fase aguda, muitas vezes ela está normal, alta, e o paciente continua tendo deficiência de ferro. Nesse momento, a gente usa a mão, lança a mão de marcadores inflamatórios e olhar com mais atenção o IST. Na deficiência de ferro, a transferrina está aumentada, o que faz com que o índice de saturação de transferrina caia muito. Na anemia de doença crônica, na anemia da inflamação, em estados inflamatórios crônicos, a gente tem a transferrina normal, porque o fígado está cheio de ferro. Então, ele não sente a necessidade de produzir mais transferrina para transportar mais ferro. Os outros 2 diagnósticos diferenciais, eu falei da anemia da inflamação, falei do ferro, são anemias sideroblásticas, que é um diagnóstico diferencial de exclusão, é um diagnóstico do hematologista, e alguns tipos de anemias hemolíticas, como a talassemia. Classicamente, a anemia hemolítica microcítica que a gente tem é a talassemia. Existem outras, mas quando você investiga a talassemia com a eletroforese, essas outras aparecem. É por isso que eu não coloco na aula de microcitose. A gente vai discutir microcitose hoje. A gente vai discutir hemolíticas hoje. Já os diagnósticos diferenciais de macrocitose são bem mais diretos, né? A gente não precisa ficar discutindo tanta fisiopatologia, a gente gastou um tempo falando de fisiopatologia só para falar de megaloblástica, que é B12 ácido fólico, mas em macrocíticas é mais conhecer os diagnósticos mesmo. Então, a reticulocitose, que é o aumento de reticulócito geralmente causado por hemólise ou por sangramento, nós vamos discutir hemólise hoje, o abuso ou uso crônico de álcool, uma quantidade de 80 a 100 gramas de álcool ao dia já me permite, faz com que eu tenha uma macrocitose crônica. 90% dos etilistas que bebem esse tanto vão ter macrocitose. A insuficiência hepática, que seria o terceiro diagnóstico com ou sem abuso de álcool.
Uma maldade que às vezes cai em prova é a presença de codócito, mas enfim, o paciente cirrótico, ele está escrito na testa que ele é cirrótico. Na maioria das vezes a gente está falando de uma cirrose importante, então o paciente tem estigmas de cirrose, circulação colateral, eritema palmar, aquela distribuição gordurosa diferente. Eu brinco em sala de aula que o paciente cirrótico, ele lembra, na formatação do corpo, o Smigol, o Gollum, né? Panção, perna fina, a bochecha bem chupada, porque você vai perdendo a gordura em alguns lugares e, por conta da hipobuminemia, faz ascite, faz edema de membro inferior, mas geralmente a musculatura bem fina. Então, paciente cirrótico, a história te conta, o exame físico te conta. A gente falou bastante das carências nutricionais de macrocitose, que é B12 e ácido fólico. Lembrando que B12 ela é oligoassintomática, principalmente causada por doença gástrica. Ácido fólico já é bem mais evidente, as causas envolvem baixa ingesta ou desnutrição, não só do ácido fólico, mas de outros oligoelementos e, eventualmente, desnutrição proteica mesmo, proteica e calórica mesmo. Remédio, drogas várias, né, uma infinidade grande, reticulócito, álcool, megaloblástica, droga, hipotiroidismo, o sexto diagnóstico diferencial e o sétimo a síndrome de falência medular. A síndrome de falência medular envolve várias doenças hematológicas, a gente citou especificamente a anemia aplásica, a aplasia pura de série vermelha, síndrome mielosplásica e mieloma múltiplo. Todos esses diagnósticos envolvem avaliação medular. Então, a obrigação do clínico é pensar nos 6 primeiros, descartar os 6 primeiros, e, eventualmente, a gente chega na avaliação medular, igualzinho acontece na microcitose. Vocês têm 4 diagnósticos para vocês resolverem. Se vocês não resolverem, vocês vão passar o paciente para o hematologista fazer investigação medular invasiva. E a gente começou a falar das anemias normocíticas, que são a maioria. Na verdade, quando eu tenho um hemograma com microcitose, eu começo a pensar nos diagnósticos diferenciais de microcitose. Quando eu tenho um hemograma com macrocitose, eu começo a pensar nos diagnósticos diferenciais de macrocitose, mas eu quero que vocês se lembrem que a maior parte dos processos fisiopatogênicos, tanto das causas de microcitose quanto das causas de macrocitose, fazem com que o paciente tenha normocitose na maioria das vezes. Então, dentre as normocíticas entra tudo, todos os micro e todos os macro. Para facilitar, e vocês não saírem pedindo exame à torta e direito, a gente vai olhar as nutricionais isoladas ou combinadas, e aqui a gente vai falar das 3, ferro, B12 e ácido fólico. A anemia da inflamação, a anemia de doença crônica, eu não quero que vocês falem anemia de doença crônica, o problema é que eu tô velha e eu aprendi doença crônica, tá difícil eu consertar, mas vocês vão aprender direito. Anemia da inflamação, as provas inflamatórias estão alteradas, o paciente tem um perfil de deficiência de ferro, só que ele não tem deficiência de ferro, ele tem ferro sobrando no sistema retículo endotelial, ele não consegue utilizar esse ferro. A anemia da insuficiência renal, que é basicamente a creatinina estourada, aumentada, e isso faz com que o paciente que não tem rim, ele não tenha eritropoetina, consequentemente, ele tem déficit da comunicação com a medula. Então, qualquer insuficiência renal maior que moderada já causa anemia, e a insuficiência renal grave, com uma creatinina acima de 3, necessariamente vai ter anemia, o paciente vai precisar de suporte com eritropoetina. A gente investiga isso olhando a creatinina e o ferro. E as anemias hemolíticas, na aula passada nós começamos a falar sobre o que é hemólise, que é a destruição prematura dos eritrócitos. A gente discutiu bastante o que é reticulocitose, como é que a gente avalia a reticulocitose. Então, lembrando, o reticulócito é uma célula com resto de RNA, de retículo endoplasmático rugoso. Consequentemente, numa coloração supravital, chamada azul de cresil brilhante, eu consigo enxergar esse reticulócito com essa trama na célula e faço a contagem de todas as hemácias e a porcentagem de células que tem esse retículo. Isso aqui é um exame enjoado, é um exame com erro pré-analítico grande,
Você precisa fazer em laboratório decente e o processamento do exame tem que ser rápido, tem que ser perto da avaliação da coleta, senão você não consegue avaliar direito o paciente, o reticulócito morre e aí você não consegue olhar o reticulócito. No hemograma normal, a gente olha a policromasia. Então, quando é inscrito no hemograma policromasia ou policromatofilia, isso é um equivalente a dizer que o paciente tem reticulocitose. A gente conversou que o reticulócito ele sempre precisa ser corrigido, no mínimo, pela anemia. Uma das formas de corrigir pela anemia é considerar a contagem, multiplicar ela pela hemoglobina do paciente e dividir por uma hemoglobina ideal. Estabelecemos que vai ser 15. Tá? Outra forma de enxergar isso é olhar os limites do reticulócito absoluto. Então, o paciente que tem anemia, ele tem que ter reticulócito alto. O paciente que tem hemoglobina normal, ele tem que ter reticulócito normal, mas obviamente mais perto do limite inferior, porque não tem necessidade de ficar gastando energia produzindo reticulócito. Esse entendimento do absoluto é o que a gente acaba fazendo na prática, mas vocês têm que saber corrigir. Então, vamos corrigir, pega a contagem, multiplica pela hemoglobina do paciente, divide por 15. E em alguns contextos, vocês vão precisar fazer o cálculo do índice da produção reticulocitária, que é pegar esse valor do reticulócito corrigido e dividir pelo tempo da maturação medular desviada. O reticulócito, ele leva 4 dias e meio para amadurecer. Normalmente, ele passa 3 dias e meio na medula e 1 dia no sangue periférico. Quando o paciente começa a ter anemia, a medula começa a soltar células cada vez mais imaturas, são reticulócitos, mas ele vai precisar mais tempo para virar hemácia. Isso não significa nada do ponto de vista fisiopatológico. O reticulócito ele é uma hemácia que funciona normal, mas o reticulócito que eu estou vendo não é o reticulócito que foi produzido naquele dia. Então, eu preciso corrigir esse reticulócito para esse desvio no tempo da maturação medular, para enxergar a verdadeira produção reticulocitária. Se esse índice, reticulócito corrigido, dividido por esse desvio, que vai ser entregue para vocês sempre, vocês não precisam saber, vocês não precisam decorar. Quem te perguntar isso vai ser obrigado a te informar o desvio, o tempo do desvio. A gente dividindo o reticulócito corrigido pelo desvio, se o índice for maior do que 2, a gente tem reticulocitose, é uma anemia hiperproliferativa. Do contrário, nós não temos reticulocitose real, a medula não está dando conta de compensar o mecanismo que está causando anemia. Então, nós temos uma anemia hipoproliferativa. Isso serve para classificação, uma classificação que, como eu já disse para vocês, eu não costumo usar na prática, tá? Essa é a diferença de ter aula com especialista. Se você for ler no livro, o livro está escrito como é que faz, tá? A gente que usa isso na prática, que não usa isso só no livro, a gente acaba navegando por coisas mais simples. E a gente é capaz de dizer para vocês o que é mais simples. Meu objetivo aqui é só esse. É mostrar para vocês como é que isso pode ser simplificado sem ser simplista. Do reticulócito, a gente parte para as outras provas de hemólise. Então, nós temos 5 provas de hemólise, o reticulócito é uma delas. Nós conversamos bastante que o hemograma também pode ser uma prova de hemólise. O paciente que tem anemia hemolítica tende a ter anemia sinal. Hemoglobina menor do que 12 para mulher, menor do que 13 para homem. Só que, como nós estamos discutindo um mecanismo de doença em que eu tenho destruição celular, mas eu tenho medula funcionante, pode ser que esses índices se equalizem e a anemia fique compensada, a hemoglobina fique normal. Então, eu acabo perdendo esse valor, tá? É por isso que o hematologista, ele nunca olha o hemograma sem olhar o reticulócito. Então, eu preciso olhar essas duas coisas juntas para poder definir se eu posso ter hemólise como um mecanismo de doença, explicando as outras alterações que esse paciente tem. As outras alterações mais visíveis são o LDH, o DHL, lactato desidrogenase, é uma enzima intracelular do metabolismo anaeróbio que aumenta em destruição celular dessas células que têm metabolismo anaeróbio. Falei para vocês que são hemácia, principalmente, né? Músculo, tanto estriado quanto liso,
curiosidade médica de gente velha, o LDH era uma prova de infarto, era uma prova de destruição miocárdica antes de existir, CPK, troponina, enfim, a gente usava o LDH como um marcador de destruição miocárdica, mas músculo, rabdomiólise, aumenta LDH e hepatócito. As hepatites também causam LDH aumentado. Nós também, no meio da epidemia do coronavírus, vocês estão vendo que o LDH também é uma prova que vem bastante aumentada já, a admissão dos pacientes com coronavírus que vão ao hospital. A gente vê LDH aumentado também em destruição de pulmão ou em lesão pulmonar aguda. Mas foi uma das coisas que fez a gente pensar que podia ter alguma coisa na hemácia junto. Não é bem aonde a gente enxerga tão diretamente hemácia LDH, cenas do próximo capítulo para a aula de hemato-covid. Bilirrubina indireta tem menos diagnósticos diferenciais, então é um marcador que ajuda a gente a pensar, porque tem menos coisa para a gente ver. São basicamente 3, né? Crigler-Najjar, que é uma doença que dá alteração somática desde o nascimento, então o paciente tem mesmo outras coisas além da hiperbilirrubinemia indireta. Gilbert, que não dá nada, é só hiperbilirrubinemia indireta, então precisa fazer diagnóstico diferencial com hemólise, que seria a terceira coisa mais evidente que causa hiperbilirrubinemia indireta, então nós vamos usar as outras provas de hemólise para saber se o paciente hemoliza. E uma prova que nós não temos na prática, fácil, ela é mais cara, laboratório só privado que tem, é a aptoglobina. A aptoglobina é uma proteína que o organismo produz para destoxificar a hemoglobina. Hemoglobina livre é extremamente tóxica. Então, não posso ter hemoglobina livre em nenhum contexto. A aptoglobina é um mecanismo que o organismo tem para captar essa hemoglobina livre e levá-la para a destruição no macrófago. A gente não tem receptor para hemoglobina, mas a gente tem receptor para associação de hemoglobina com aptoglobina. No laboratório, nós usamos essa proteína como um marcador bastante específico de hemólise, especialmente hemólise intravascular. Só tem 2 coisas que fazem aptoglobina baixa. Bom, 3, mas aí o paciente que não tem aptoglobina não tem fígado, e aí ele tem uma cirrose grave. Então, eu não vou nem levar isso em consideração, são 2. O paciente nasceu sem aptoglobina ou ele está realmente hemolizando. Então, quando eu vejo a aptoglobina baixa, eu estou falando de hemólise. É a prova mais específica de todas as outras. A mais sensível é o LDH. Deveria ser o reticulócito, mas como eu disse para vocês, tem muito problema pré-analítico no reticulócito. Então, a mais sensível é o LDH. Independente disso, nenhum desses exames me fala da etiologia da hemólise, e é isso que nós vamos começar a discutir hoje, na verdade, começar e terminar, né? E a gente termina nosso mini curso de anemias com isso, né? Então, como eu não tenho definição etiológica, eu simplesmente digo que é hemólise, eu preciso partir para investigar as anemias, a anemia hemolítica. E aí, nós temos várias formas de classificar a hemólise, tá? Eu uso todas elas ao mesmo tempo, porque todas elas fazem a gente pensar na causa. Então, se eu penso na classificação, eu consigo pensar na causa. Mas vocês têm que partir de algum lugar. Então, nós vamos partir inicialmente de falar das anemias hemolíticas congênitas versus as anemias hemolíticas adquiridas. Congênita, nasceu com a pessoa. Geralmente um defeito genético, herdado. Tá? E aí eu posso dizer para vocês que todas as anemias hemolíticas congênitas, elas são intrínsecas ao eritrócito. O que isso quer dizer? É outra classificação. O que isso quer dizer? O problema está na hemácia. Eu tenho um problema dentro da hemácia e é esse problema na hemácia que está fazendo com que essa hemácia seja destruída precocemente. Pensando em aonde é que pode estar o defeito, a gente pensa nos diagnósticos diferenciais de congênitas, tá? Então, hemácia é uma célula simples, tem pouca coisa lá dentro. Uma das coisas que a gente discutiu bastante que tem lá dentro é hemoglobina. Nós já falamos das talassemias. Talassemia é um defeito na montagem da hemoglobina. Eu tenho hemoglobina formada
por 4 proteínas iguais 2 a 2, 2 do cluster alfa, 2 do cluster beta. Se eu tenho um desbalanço na produção dessas cadeias, eu tenho talassemia. Começa a sobrar a cadeia livre vira sal, deposita na hemácia fica pesada, hemácia não passa no sinusoide hepático, ela morre. Então, é um defeito de produção de cadeias, esse defeito chama talassemia. Eu posso ter um defeito na produção da própria hemoglobina, que é a hemoglobinopatia. Geralmente, uma alteração genética pontual única, em que eu formo uma hemoglobina que é estruturalmente diferente das hemoglobinas normais. A hemoglobinopatia é uma doença extremamente prevalente na humanidade. A gente tem bastante. E aqui no Brasil, vocês conhecem a mais importante delas, doença falciforme, tá? Tem muito livro, muito pesquisador, muito autor que associa as talassemias com a hemoglobinopatia como se fosse uma doença única. Ok, vocês podem fazer isso. Mas, para bem da correção, hemoglobinopatia é lesão pontual, estrutural na hemácia, e talassemia são desbalanços de cadeias. As cadeias são normais, elas simplesmente estão sendo produzidas numa velocidade diferente entre elas. Bom, existem várias hemoglobinopatias. E várias na casa das centenas. As hemoglobinopatias podem ser por lesão na cadeia alfa ou podem ser por lesão na cadeia beta. As mais importantes são da cadeia beta, as mais frequentes, as mais prevalentes são da cadeia beta. E na cadeia beta tem mais de 200 descritas, tá? Aqui no Brasil, a gente tem bastante, além da falciforme, a C e a D. G a gente tem rarissimamente. Tem um paciente no ambulatório. A doença falciforme e a hemoglobinopatia C, a alteração é exatamente no mesmo ponto. Você tem o sexto códon, o sexto aminoácido, ele é trocado. No caso da doença falciforme, valina por ácido glutâmico, e no caso da hemoglobina C, valina por outra coisa que não vem ao caso. Mas, enfim, você tem uma hemoglobina estruturalmente anormal. Essa alteração faz com que eu tenha uma hemoglobina de baixa solubilidade, ela fica densa. Por que ela fica densa? Porque elas têm uma forte tendência a se aglomerar e fazer um polímero. Polímero, cabelo, é um troço duro, tá? Nós já falamos isso. Não pode ter nada duro dentro da hemácia. Hemácia tem que ser uma célula só o gel, fluida, que se espreme no sinusoide hepático para poder passar. Essa célula que é densa, ela acaba ficando retida e a gente tem um turnover super aumentado por conta disso. Essa formação de polímero faz com que a hemácia ela comece a se deformar, fazendo aquela forma de foice que vocês já viram. Eu tenho a foice, aí na parte, quando eu saio de uma área de desoxigenação e passo para uma área de oxigenação, o polímero ele se desfaz, a hemoglobina muda a conformação e aí desliga o polímero e a hemácia volta ao normal. Essa mudança de conformação da hemácia faz com que a membrana dela vá se perdendo, vá se alterando, e essa associação de rigidez celular por excesso de coisa densa lá dentro, mas a mudança na hemólise faz com que essa célula hemolise, tanto no intra quanto no extravascular. Mas é muito mais importante a hemólise extravascular. E isso também faz a gente pensar na fisiopatologia da doença falciforme. Vocês podem não saber nada de doença falciforme, vocês sabem que é um paciente que tem muita dor óssea, tem dor ósseo-muscular. Essa dor, ela é causada principalmente por mecanismo de vaso-oclusão. Essa hemácia densa, ela assenta no capilar e fecha o capilar, e o paciente tem uma crise aguda de isquemia dentro daquele vaso ali, ou nos arredores daquele vaso. A prevalência no Brasil, ela é muito alta, a gente estimava que era em torno de 2% quando a gente não fazia teste do pezinho. Hoje a gente sabe que ela é em torno de 4% a 6%, em alguns lugares chega a 8%, na Bahia, no Rio de Janeiro, chega a 8%.
A doença falciforme é 1 para 1.000 nascidos vivos, não é pouco, é bastante. A gente tem mais ou menos 3.000 a 4.000 pacientes novos por ano, e a prevalência está aumentando porque esses pacientes não estão morrendo tanto quanto eles morriam no passado. Então, vocês necessariamente vão entrar em contato com um paciente de doença falciforme na vida médica de vocês. É uma doença extremamente grave, a mortalidade é muito alta, tá? Em locais como a Nigéria, em situações em que você tem uma prevalência do traço muito alta, você também tem muitos nascidos e a mortalidade é muito, muito, muito alta. A gente está vendo aí mortalidade de Covid no Brasil, estão morrendo 1.200 pessoas todos os dias. A gente não sabe quanto é que isso vai dar no final, mas só para vocês terem uma noção, na Nigéria, morrem 250.000 crianças com anemia falciforme todos os anos. É absurdo, tá? É quase 1.000 por dia, se a gente fizer a conta. Porque uma criança com doença falciforme sem acompanhamento, 25% vai morrer até os 5 anos de idade. Então, hoje a gente, no Brasil, faz o teste do pezinho, identifica essa criança precocemente e já começa a fazer o acompanhamento e o tratamento dela para diminuir essa mortalidade infantil. Por conta dessa mortalidade infantil, a sobrevida mediana era muito baixa, né? A gente tinha aí, era raríssimo você ver um falciforme com mais de 50 anos de idade. Nos últimos 20 anos, isso vem mudando no Brasil. Tá? E vocês vão ter relação com esses pacientes por conta das múltiplas complicações agudas que esses pacientes fazem. A mais importante, a mais frequente delas são essas crises de dor, crise vaso-oclusiva. Isso aqui não é uma anemia, não é uma aula de anemia falciforme, a gente pode combinar isso num outro momento, vocês vão ver bastante falciforme comigo no internato, mas é importante que vocês saibam reconhecer uma crise de dor, é um paciente que chega com uma dor insuportável, ele fala que é a principal dor que ele já teve na vida, ela não tem uma localização clara, ele chega com dor no braço, de repente ele está com dor no outro braço, e a crise generaliza, então ela não tem uma correlação anatômica clara, e ela dura até 10 dias. Uma vez que o paciente entra em crise, ele leva até 10 dias para sair da crise. O nosso objetivo como médico é tirar esse paciente rápido da crise, com todo o arsenal terapêutico médico que a gente tem. Nós estamos falando de analgésico, analgesia potente. Tá? A nossa geração é uma geração que não tem direito a ter preconceito com tratamento de dor, especialmente a dor aguda. Esse é o caso. Tá? Eu não sei porque ainda hoje se discute vício de analgesia, vício de opioide com paciente falciforme. Para vocês terem uma ideia, na minha coorte, eu tenho 2 coortes de doença falciforme, eu tenho uma em São Paulo e uma aqui. Minha coorte de São Paulo tinha 200 pacientes. Eu tinha um paciente que usava morfina cronicamente, e, na verdade, o que causava ele necessitar da morfina era uma pancreatite crônica. Aqui, em Brasília, eu tenho um paciente na minha coorte de 120, 130 pacientes com doença falciforme que usa morfina cronicamente, porque tem doença reumatológica associada, enfim. Esse menino precisa de morfina crônica. É menos de 1%. Tá? Esses pacientes têm que ter acesso à analgesia. Ele chega no pronto-socorro dizendo que está com dor, você vai tratar a dor dele. Do jeito que ele falou que está doendo. Está doendo 10, a pior dor da sua vida, você vai usar toda a sua escala de arsenal terapêutico de tratamento de dor, que necessariamente envolve morfina. As crises, elas são desencadeadas, na maioria das vezes, por infecção, mas até uma dor de menstruação, uma dor de gripe ou qualquer outro estresse metabólico que o paciente tenha pode desencadear a crise. A mais importante é a infecção. E como esses pacientes não têm baço, eles isquemiam o baço na primeira infância, de tanto entupir o sinusoide hepático com hemácia, esse baço ele vai isquemiando, morre. Esses pacientes eles são bastante suscetíveis à infecção por germe capsulado, pneumococo, meningite e hemófilo. Então, uma das coisas que nós fazemos é antibiótico profilaxia na criança e vacinação ampla. Atualmente, o calendário de vacinação de todas as crianças já envolve as vacinas específicas contra esses 3 germes, mas lembrar que infecção em paciente com doença falciforme é uma emergência médica. O paciente precisa ser avaliado e tratado rapidamente. A associação de crise vasoclusiva e infecção
traz uma complicação muito grave de doença falciforme, que é a síndrome torácica aguda. É a maior causa de morte desses pacientes, especialmente quando eles são adultos. Quando eles são crianças, a principal causa de morte é a infecção. Mas a síndrome torácica aguda, ela é uma mistura de pneumonia com tromboembolismo pulmonar, que a gente vê no paciente com doença falciforme. É causada principalmente por embolia gordurosa. O osso que morreu por conta da isquemia, ele passeia e vai parar no pulmão e faz uma reação inflamatória ali. E também pneumonia, causada por infecção, geralmente infecção por germe atípico, vírus e germes atípicos. Mas a gente trata a síndrome torácica aguda com antibiótico de todo mundo, porque a gente não pode tolerar que esse paciente faça uma infecção bacteriana. Acabei de explicar o motivo. Infecção mata falciforme. Essas são as mais importantes no adulto. Na criança, a gente ainda tem o acidente vascular encefálico. Até 20% dessas crianças com doença falciforme vão desenvolver AVC, ou maior, um AVC que gera sequela neurológica, ou AVCs menores, microinfartos, que não geram sequelas grandes, mas atrapalham a aprendizagem, a cognição. Priapismo é uma complicação extremamente grave, 30% dos homens vão ter. Vocês precisam saber que isso existe. Em uma das minhas coortes, eu tenho 2 pacientes amputados, tá? Amputado, pênis, amputou, isso, caiu, apodreceu, por priapismo, e um deles ficou 24 horas com priapismo, que é uma ereção dolorosa, não desejada, em casa. E quando ele resolveu buscar ajuda médica, ele estava tarado, tá? Ele escutou isso da equipe médica que o atendeu, e aí ele fugiu do hospital, enfim, necrosou, caiu, perdeu. Isso eu já ouvi mais de uma vez, tá? Que os médicos não sabem lidar ou não sabem da existência dessa complicação e acabam subjulgando a queixa. Priapismo é uma emergência médica que precisa ser resolvida rápido, e qualquer clínico consegue resolver, não precisa chamar urologista, não. Crise aplástica e megaloblástica são causadas por deficiência de ácido fólico, na maioria das vezes. O paciente hemolítico grave, ele pode ter deficiência de ácido fólico, eu citei isso quando a gente descreveu o ácido fólico. Sequestro esplênico e hepático é uma anemia aguda, porque esses órgãos, eles são esponjas, eles acabam retendo uma grande parte do volume sanguíneo, faz um choque hipovolêmico, um choque anêmico. O reconhecimento disso também é importante, especialmente na pediatria. Osteomielite, artrite séptica e outras complicações ósseas. Essas são complicações que a gente vê no pronto-socorro do paciente com doença falciforme. Cronicamente, eles podem lidar com sequelas do acidente vascular encefálico, perda visual por retinopatia proliferativa, muito parecida com a retinopatia do diabético, sobrecarga de ferro pelo excesso de transfusões, colelitíase, doença da via biliar, colicistite aguda, coledoclitíase, pela hemólise crônica, que faz hiperbilirrubinemia, isso predispõe a cálculo de vesícula, a asplenia funcional pela morte do baço, eu já comentei. Esses pacientes também fazem lesão renal de microvasculatura renal igual ao diabético, eles desenvolvem uma nefropatia falciforme, que também é bastante frequente. A osteonecrose de ossos de peso, especialmente quadril, você vai achatando e destruindo a cabeça do fêmur, isso causa dor e bagunça a mobilidade. Úlcera de membro inferior, úlcera de difícil fechamento, tem paciente que tem úlcera há 5, 7, 10 anos, e retardo no crescimento e maturação sexual. Essas são algumas das complicações crônicas que esse paciente vive na vida. É um paciente extremamente sofrido, que precisa de uma atenção especial. A doença falciforme, ela precisa de awareness. O médico tem que estar ciente do quanto isso é uma doença grave, para poder ajudar esse paciente. A gente tem que melhorar o nosso olhar em relação a esse doente. Voltando para as hemólises extravasculares. Isso, a gente estava falando das etiologias congênitas, então eu falei de talassemias, falei da hemoglobinopatia, mais importante é a doença falciforme, mas a gente tem outras 2 coisas no eritrócito que também dão problema, tá? Uma delas são enzimas. A hemácia, o eritrócito, ele tem uma maquinaria enzimática extremamente sofisticada para fazer o metabolismo aeróbio,
para gerar a energia que a célula precisa e para destoxificar o mecanismo de oxidação que acontece por conta da presença do ferro. Então, essas enzimas todas, tanto as enzimas que estão relacionadas à utilização do ferro com o oxigênio, que gera radical livre dentro da hemácia, então, controle desses radicais livres dentro da hemácia, e as enzimas do metabolismo anaeróbio, elas podem dar problemas hereditários, problemas genéticos, normalmente pontuais, causando defeitos de enzima. As enzimas mais importantes que a gente tem, e eu só vou citar essas duas, são a G6PD, que é super prevalente no nosso meio, a deficiência de G6PD, causa uma dificuldade no ajuste de radicais livres dentro da célula, então faz com que essa célula ela seja predisposta à morte precoce, especialmente em situações de estresse metabólico, infecção, algumas drogas que bagunçam esse metabolismo, que deveria ser controlado pela G6PD e acaba que na deficiência de G6PD você perde esse controle, tá? A G6PD, ela é uma proteína que é produzida por um mecanismo hereditário ligado ao X. Ela está no cromossomo X. Então, as mulheres são portadoras. É extremamente raro a gente ver uma mulher que tenha deficiência de G6PD, porque ela tem que ser filha de um doente com uma portadora, e aí juntou esses dois X para causar doença, mas os meninos são muitos, eles são bastante prevalente, agora com o teste do pezinho a gente está vendo bastante. O cuidado que o clínico tem que ter com essa criança que já tem diagnóstico de G6PD é seguir a orientação da lista de medicações que a mãe dele vai trazer para vocês. Então, essas crianças, elas andam com uma listinha de medicações que são proibidas, e tudo bem, a maioria das medicações que são verdadeiramente proibidas, a gente praticamente não usa mesmo. E cuidar dessa criança para evitar que ela faça uma crise de hemólise aguda quando ela está exposta a um estresse metabólico, mais importante é a infecção. Né? A mulher que tem 15, 12 infecções virais no ano. Então, acaba que a criança, ela se apresenta com pequenas crises hemolíticas, repetidamente ao longo do ano, que fazem com que ela tenha icterícia, o baço aumente, e ela fique mais molinha, mais pálida. Você vai olhar o hemograma, ele está com a hemoglobina mais baixa que o basal. Mas no basal, essas crianças costumam ter hemoglobina até normal. A outra das enzimas que é bem mais rara, para vocês terem uma ideia, eu sou anemóloga, né? Além de ter feito hematologia, essa palavra não existe, mas além de ter feito hematologia, o que eu mais fiz foi estudar anemias. Eu tenho 2 pacientes com deficiência de piruvato quinase aqui em Brasília, eu tinha um em São Paulo na corte do doutorado. Então, a gente vê muito pouco piruvato quinase, tá? O que vocês precisam conhecer mesmo dentre as enzimopatias é a G6PD. E o quarto grupo de doenças de anemias hemolíticas extravasculares congênitas são as membranopatias, são mais prevalentes que as enzimopatias, exceto a G6PD. A mais importante delas é a esferocitose. Tá? São defeitos na formação das proteínas que fazem a membrana celular. Então, a gente acaba tendo uma membrana celular. Aqui está a membrana celular do eritrócito, né? Vocês estão vendo a quantidade de coisa que tem aqui. Bom, tudo que tem aqui dá defeito. Banda 3, anquirina, proteína 4.2, GP, actina, miosina, espectrina, alfa-miosina, beta-miosina, já falei de todas, actina, isso. Todas essas proteínas podem dar defeito, tá? E quando elas dão defeito, eu tenho dificuldade na manutenção daquela forma bonitinha, bicôncava, que eu tenho da hemácia. O que vai acontecendo? Essa membrana, ela vai ficando frágil. E aí, a membrana frágil, ela faz esse bleb. Quando a célula passa no macrófago, o macrófago vai arrancando fora esse bleb. Bom, essa forma geométrica aqui, ela tem muita superfície para um determinado volume. À medida em que eu vou arrancando pedaços de superfície, e eu arranco mais superfície que volume, eu vou
transformando essa célula cada vez mais numa esfera, que é a menor superfície para um dado volume. Então, acaba que eu vejo no sangue periférico hemácias que não são hemácias, que não são aquele disquinho bicôncavo com halo central no meio, quando eu estou olhando no microscópio. Eu vejo uma hemácia sem halo central, ou seja, uma hemácia esférica. Tá? O sangue periférico é fundamental para esse diagnóstico. A gente pode fazer teste genético para avaliar esse diagnóstico, mas o exame que verdadeiramente dá esse diagnóstico é o exame de curvas de fragilidade osmótica, que eu não coloquei nessa aula. A curva de fragilidade osmótica eu vou mostrar ela para vocês agora. Isso. Essa. Então, o que é a curva de fragilidade osmótica? Numa situação em que eu tenho soro fisiológico, que é sódio a 0,9%, a gente está falando de uma. A gente está falando de um líquido que é isosmolar com sangue, eu não tenho hemólise nenhuma, tá? Então, aqui é hemólise, aqui é soro a água. E aí, quando eu começo a diluir esse soro, por osmose, a água vai entrando dentro da hemácia. E a hemácia vai crescendo, né? Então, à medida em que eu estou diluindo o soro, eu começo a ver que as hemácias estão crescendo e explodindo. E aí eu começo a ver hemólise, tá? Mas eu vou começar a ver hemólise mesmo lá para quando eu tenho praticamente um soro ao meio. A gente pode fazer soro ao meio no sangue sem causar hemólise. Soro ao meio é metade soro, metade água, que não causa problema nenhum em quem não tem defeito de membrana, tá? Mas à medida em que eu continuo diluindo esse soro, as hemácias que estão no meio começam a hemolizar, e aí tem um ponto que eu hemolizo mais de 50% das minhas hemácias, e a partir daí eu hemolizo o resto, tá? Então, a curva ela é feita a partir dessas diluições. Eu diluo o soro e vejo quantos por cento de hemólise eu tenho. Diluo mais e vejo quantos por cento de hemólise, vou diluindo até que eu hemolize 100%, porque eu coloquei na água. Se eu botar a hemácia na água, eu vou hemolizar 100% das hemácias. Isso quando eu tenho uma capacidade grande de crescer, porque eu tenho muita superfície. Agora, a esfera, ela já está no limite dela. Se eu acrescentar mais volume dentro daquela superfície, a hemácia vai estourar. Então, essa curva, ela não é maravilhosa, porque eu tô com um desvio leve aqui, tá? Mas vocês estão vendo que eu começo a hemolizar muito antes e eu saio fora da curva que é considerada normal. Então, eu vejo que esse paciente ele está hemolizando antes do que o que deveria. Consequentemente, a curva fica desviada. Isso é um sinal de membranopatia. Esse é o exame que a gente enxerga a membranopatia. Deu para entender ou ficou alguma dúvida em relação à curva de fragilidade osmótica? Não? Ok. Beleza. Então, das causas de anemias hemolíticas extravasculares, todas elas são hereditárias. Ou melhor, nós estamos falando de anemias hemolíticas hereditárias. Todas as hereditárias são intrínsecas ao eritrócito. Já eu corrijo isso aí que eu falei. E todas essas aqui que eu falei para vocês são extravasculares. Então, 3 classificações de hemólise aqui nesse slide, tá? Essas aqui são congênitas,
Todas as congênitas são intrínsecas ao eritrócito e todas elas são extravasculares. O problema está na célula vermelha e a destruição acontece primariamente no sistema retículo endotelial. Ele não acontece, na maioria das vezes, ou primariamente no sangue. É lá no baço, primariamente, ou na medula, no sistema retículo endotelial. Assim, a gente tem 4 grandes grupos de congênitas: talassemias, hemoglobinopatias, enzimopatias, que é a que interessa para vocês é G6PD, e membranopatias, que é a que interessa para vocês é a esferocitose, mas a depender do defeito genético que eu tenho, eu não faço certinho uma esfera, eu posso fazer uma elipse, eu posso fazer um estomatócito, a piropoicilostose é um pouquinho diferente, enfim, são várias as membranopatias causadas por vários defeitos genéticos diferentes, mas o que importa para vocês, a doença que vai falar para o clínico é a esferocitose. Bom, o diagnóstico de talassemia e hemoglobinopatia, vocês já sabem como é que sai. Para o clínico, na maioria das vezes, é eletroforese de hemoglobinas. Você faz a eletroforese e aparece ou mudança nas correlações entre as cadeias. No caso da beta-talassemia, a gente tem aumento da hemoglobina A2. No caso das hemoglobinopatias, aparece uma hemoglobina diferente. Então, aparece uma hemoglobina S, aparece uma hemoglobina C, aparece uma hemoglobina D, enfim. Aparece a hemoglobina diferente. Como ela é estruturalmente diferente, ela tem uma corrida diferente no gel. Quando a gente coloca o gel, o cátodo e um íon, a separação eletroforética me permite separar essas hemoglobinas anormais e eu dou o diagnóstico com a eletroforese de hemoglobinas. As enzimopatias, você dosa a enzima, você dá diagnóstico dosando a enzima, então a gente dosa a G6PD, isso hoje é feito automaticamente no teste do pezinho, tanto a eletroforese de hemoglobina quanto dosagem de G6PD eu faço no automático no teste do pezinho. Então, as crianças que estão nascendo agora já têm esse diagnóstico, mas os adultos não. Isso passou a ser feito a partir de 2003, salvo engano. Então, a gente ainda pode pegar adulto oligossintomático com hemoglobinopatia, com enzimopatia e com traço talassêmico. Em membranopatia, você tem que desconfiar, não aparece no teste do pezinho, pode não aparecer na primeira infância, porque essas doenças, elas são benignas na maioria das vezes. O paciente só faz hemólise em situações de estresse metabólico. Agora, se você botar a mão na barriga dele, todos esses pacientes aqui vão ter baço aumentado. A única exceção é o paciente falciforme adulto, em que o baço morre. Ele é tanta isquemia que ele é destruído. Mas as outras doenças não têm isquemia. As outras doenças têm hemólise extravascular. Consequentemente, o baço é grande, tá? Esse é o marcador de hemólise extravascular. Baço grande. O paciente tem um baço grande, você vai pensar em hemólise e você começa procurando as congênitas. E todas as congênitas são extravasculares. Mudando a classificação, agora nós vamos falar das adquiridas. As adquiridas você não nasceu com elas surgiram depois, tá? Quase nenhuma é intrínseca ao eritrócito. A única intrínseca ao eritrócito que eu tenho é a hemoglobinúria paroxística noturna. As outras todas são defeitos fora da hemácia. São outras coisas que estão causando a destruição da hemácia, tá? A mais importante dentre as adquiridas, as mais importantes... O slide não está em tela. Esse aqui? Só um segundo. Ah, Maria. Pronto, ok. E É que agora? a senhora está mostrando tanto a sua tela do Meet quanto o slide. Aí está aparecendo as duas ao mesmo tempo.
Ah, não, mas eu tô mostrando só a tela. Então, agora, uma janela. Melhorou? Sim, agora tá em tela cheia. Escuta, Obrigada. quando isso aconteceu, vocês estavam vendo o slide que eu estava falando ou vocês estavam vendo a apresentação inicial? Não, tava vendo o slide que a senhora tava falando mesmo. Então, vamos lá. Das anemias adquiridas, das hemólises adquiridas, o grupo mais importante é de imunes. E por imune, nesse caso aqui, eu quero falar de anticorpo, tá? Então, eu formo um anticorpo contra a hemácia. É extrínseco ao eritrócito, não é um defeito da hemácia. Eu faço um anticorpo que vem e gruda na hemácia. Esse anticorpo, ele pode ser autoimune, eu fiz porque eu quis, tá? Não tem uma explicação clássica, mas eu criei um anticorpo e esse anticorpo gruda a hemácia. Ou pode ser um aloanticorpo. Eu não tinha uma proteína, eu entrei em contato com essa proteína, eu fiz um anticorpo que gruda na hemácia que vem de fora. As anemias hemolíticas autoimunes, na verdade, a anemia hemolítica autoimune, da agora para frente eu vou falar a RAI, anemia hemolítica autoimune. A RAI é uma doença rara, não é uma doença frequente, mas é extremamente grave e o clínico precisa conhecer no pronto-socorro, porque o paciente vai chegar geralmente com hemoglobinas muito baixas. Tá? A gente precisa ter um relativo alto grau de suspeição para poder fazer esse diagnóstico. As aloimunes são mais frequentes, porque geralmente estão relacionadas à gestação. A mãe não tem um antígeno que o pai tem, o neném tem, porque herdou do pai. Ela entra em contato com o sangue do neném e ela desenvolve um haloanticorpo. Estão acostumados com isso desde o 2º grau, a doença hemolítica do recém-nascido. A mãe faz um haloanticorpo e o bebê nasce com as hemácias hemolizadas, na verdade, com as hemácias sensibilizadas por esse anticorpo que a mãe gerou. Ou reação transfusional. Quando eu faço uma transfusão, eu sei o que eu estou dando ABO e RHD. ABO e RHD positivo ou negativo. Eu não sei o que eu estou dando dos outros antígenos eritrocitários que a gente tem. A gente tem milhares de antígenos eritrocitários, sem exagero. Então, quando eu entro em contato com o sangue que tem um antígeno que eu não tenho, eu faço um haloanticorpo contra esse antígeno. Eu vou acabar hemolizando essas hemácias que foram transfundidas. Na próxima vez que eu for fazer uma transfusão, esse haloanticorpo vai aparecer, e aí eu preciso esclarecer que haloanticorpo é esse antes de liberar a transfusão. Isso é uma causa de reação transfusional e bagunça, às vezes, quando eu preciso fazer uma transfusão para um paciente. Essas condições, a gente usa 2 testes que vocês precisam conhecer para pensar no diagnóstico delas, ou melhor, para fechar o diagnóstico delas. Então, eu estava falando para vocês de anemia hemolítica autoimune, que é uma doença rara, ela é pouco comum, lá no HRG eu devo ter uns 25 no cadastro. Para toda a região sul do DF, é pouco. Tá? Geralmente, a gente vê a RAI em adulto, não tem seleção para seleção de idade, mas é um pouco mais frequente em gente um pouco mais idosa, não tem componente hereditário familiar, não tem predisposição genética. E ela pode ser primária porque sim, eu fiz o anticorpo, ou ela pode ser secundária a condições que a gente faz anticorpo. Por exemplo, lúpus. Lúpus é uma doença em que eu faço o anticorpo de forma autoimune. Um dos anticorpos que eu posso acabar fazendo é contra a hemácia. Então, existe associação de lúpus com a RAI. Outras doenças que fazem isso são linfomas. Eu também gero autoimunidades pela produção de autoanticorpos nos linfomas. Então, eu também vejo uma associação de linfoma com a RAI. E outras doenças que fazem autoanticorpos são as doenças virais crônicas, como HIV, hepatite B e hepatite C. Mas aqui a gente vai focar nas primárias, então eu fiz o anticorpo porque sim, né? E esse anticorpo, ele é um anticorpo que gruda na hemácia. Por quê? Porque ele é contra um antígeno da hemácia. Então ele fica aqui, a hemácia grudadinha no anticorpo. Só que esse anticorpo, ele não faz mal para a hemácia. Ela funciona, tá?
Então, a hemácia continua circulando, ela continua funcionando normalmente, e o único problema é que o baço, ele enxerga anticorpo grudado na hemácia, ele usa anticorpo grudado na hemácia como um sinalizador para a hemácia que precisa morrer. É como se ela tivesse infectada. Então, o baço acha essa hemácia sensibilizada, hemácia grudada no anticorpo, uma hemácia apetitosa, e aí essa hemácia ela vai ser destruída no baço. Tá? Então, acaba que eu tenho destruição extravascular dessa célula que está sensibilizada por causa disso. Porque a hemácia sensibilizada, ela é uma hemácia sinalizada para destruição no sistema retículo endotelial. Só que essas hemácias circulam normalmente, como eu falei, tá? A gente não consegue enxergar nada demais no sangue de um paciente que está sensibilizado. Então, o que a gente fez? A gente criou um anticorpo contra anticorpo, tá? Eu consigo fazer isso. O anticorpo, ele está grudado na hemácia na sua fração variável, que é a fração de especificidade. É a variação que define, é a fração que define contra o que aquele anticorpo é. Então, ele fica grudado na hemácia aqui por essa fração variável. Mas o anticorpo tem aquela fraçãozinha constante, que é a cadeia pesada, tem uma área dela que é constante. Então, toda IgG é igual. Eu consigo fazer um anticorpo contra IgG ou contra IgM de humano. E aí, se eu colocar esse reagente, que é um anticorpo que eu criei, na presença de hemácia sensibilizada, eu vou grudar uma hemácia na outra, eu faço a aglutinação. E eu consigo enxergar que essa hemácia estava previamente sensibilizada no organismo, tá? Vamos de novo. O anticorpo é um autoanticorpo que está grudado contra a hemácia com especificidade. Isso não gera problema, não gera aglutinação. As hemácias, elas são negativas entre si. Então, acaba que eu tenho hemácia circulando e tudo bem. Não tenho nada que me diga que tem uma hemácia sensibilizada ali. Eu criei um anticorpo contra anticorpo. Esse soro chama soro de Cumbis. Quando eu tiro o sangue da pessoa, a hemácia está sensibilizada. Eu coloco o soro de Cumbis nesse meio, eu aglutino essas hemácias, porque o anticorpo gruda uma hemácia na outra. Ele liga duas frações FCs. A fase variável desse anticorpo é contra a fase constante do anticorpo que estava grudado na hemácia. Então, eu diminuo a tendência que as hemácias têm de se repelir, e aí eu faço a aglutinação visível. Eu enxergo. Essa é uma prova de Cumbis direto, positiva. Eu diretamente joguei o soro de Cumbis na hemácia sensibilizada e enxerguei a aglutinação. Para que serve o soro de Cumbis? Serve para sinalizar hemácia sensibilizada. Para que serve o teste de Cumbis direto? Para eu enxergar hemácia sensibilizada. Basicamente, anemia hemolítica autoimune e o neném da mãe sensibilizada, da mãe que entrou em contato com um antígeno estranho. Então, o neném, ele tem uma hemáciazinha que tem um antígeno que a mãe não tem. A mãe criou o anticorpo que atravessou a placenta, foi lá no neném e esse anticorpo grudou na hemácia do neném. Quando o neném nasce, ele nasce com teste de Cumbis direto positivo e fazendo anemia hemolítica. Aloimune. O anticorpo não é dele, o anticorpo é da mãe dele. Quando esse anticorpo for limpado, né, passou o tempo, essas hemácias sensibilizadas elas vão sendo destruídas, o neném fica normal. O problema é agudo, né? É quando o neném nasce, ele nasce hemolizando. Ou pior do que isso, é quando ele começa a hemolizar ainda dentro da barriga da mãe. Quando a mãe é sensibilizada, o neném começa a ficar sensibilizado e anêmico, porque ele destrói as hemácias sensibilizadas lá no bacinho dele, ele nasce anêmico, ele nasce com eritroblastose. Então, a gente começa a transfundir esse neném dentro da barriga para evitar que ele morra de anemia dentro da barriga. Tá? Teste de Cumbis direto, então, tem duas situações que ele vem positivo. Na anemia hemolítica autoimune, em que eu tenho hemácia sensibilizada por um autoanticorpo,
ou na anemia hemolítica aloimune, o bebê, aquela pessoa que tem o antígeno contra aquele halo-anticorpo que vem de fora. A terceira situação que eu tenho cumbi direto positiva é na reação transfusional. Então, eu tenho uma hemácia exógena que eu tomei. Essa hemácia não é igual à minha. Eu faço um halo-anticorpo contra essa hemácia. Agudamente, nos próximos 7 a 10 dias, eu sensibilizo as hemácias transfundidas. Se eu fizer, e vai ter hemólise, né? O paciente vai começar a hemolizar as hemácias transfundidas. Se eu fizer um teste de cumbi direto, eu vou enxergar hemácia sensibilizada. Necessariamente vai ser hemácia transfundida. Teste de cumbi direto avalia hemácia sensibilizada. 3 situações: anemia hemolítica autoimune, o bebê que foi sensibilizado pela mãe e reação transfusional hemolítica tardia. Eu destruo a hemácia que foi transfundida, que é diferente da minha. Alguma dúvida em relação ao teste de cumbi direto? No. Toca o barco. Isso. Beleza. Isso é anemia hemolítica autoimune, anemia hemolítica aloimune. O exame é o cumbi direto. Vou falar um pouquinho para vocês, mas só um pouquinho mesmo, de HPN, hemoglobinúria paroxística noturna. É a segunda doença lá quando eu estou listando as doenças adquiridas, tá? Então, eu falei das anemias hemolíticas imunes, agora nós vamos falar de hemoglobinúria paroxística noturna. A hemoglobinúria paroxística noturna é uma doença causada por uma mutação pontual adquirida na célula-tronco, tá? Específica e adquirida. Você ganha ela, você não nasce com ela. Essa mutação é nessa substância aqui, tá? A glicosil fosfaditil inositol. A glicosil fosfaditil inositol é uma âncora. Ela serve para ancorar proteínas na membrana plasmática. Quais? Um monte, uma tonelada de proteínas. São 88 na última conta que eu lembro. Essas proteínas, elas ficam aqui grudadinhas na superfície. Por quê? Porque elas estão ancoradas pela GPI, glicosil fosfaditil inositol. Quando eu perco a âncora por uma mutação qualquer, e as mutações são várias, mas a mutação é na âncora, eu perco as proteínas de superfície, tá? Das 88, eu vou falar de duas para vocês, que é a CD55 e a CD59. Tá? São duas proteínas ancoradas pela glicosil fosfaditil inositol. Então, vocês vão lembrar, lá da imunologia do segundo semestre, do sistema complemento. O sistema complemento, ele é um sistema de imunidade inato. Você nasce com ele. Ele não tem especificidade nenhuma. Então, como é que a gente se protege contra o nosso sistema complemento, já que ele não tem especificidade e sai destruindo o que ele vê na frente? As células superiores, as células dos mamíferos, elas têm esse treco aqui, CD55, que impede a lise espontânea pelo complemento. Então, o complemento, ele sai destruindo célula, ele sai se ativando o tempo todo ele está se ativando. Eu entro em contato com alguma coisa, eu ativo o complemento. A gente entra em contato com bactéria o tempo todo. Tem bactéria na boca, tem bactéria no intestino. Nós temos uma série de áreas no nosso organismo que não são estéreis. Então, você está ativando o sistema complemento, e o sistema complemento ele tem uma alça de autoativação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me proteger contra o complemento. Para isso, nós temos nas nossas células o CD55 e o CD59, tá? Ele fica grudado na GPI. Quando a fração C3b do complemento vem lisar a célula, o CD55 gruda no C3b e impede a lise espontânea pelo complemento. A CD59 faz algo parecido. Quando eu vou formar lá o complexo de ataque à membrana, então, eu tenho as 3 vias de ativação do complemento, chego no C3b, o C3b chega no C5, o C5 gruda 6, 7, 8, 9 para fazer aquele poro, o complexo de ataque à membrana. O CD59 impede que eu monte aquele poro, a porina do complexo de ataque à membrana. Então, a minha célula fica protegida contra o complemento, tá?
Quem tem HPN perdeu a glicosilfosfadietil-inositol. Consequentemente, perde nas células sanguíneas, porque a lesão é específica da célula-tronco, ela é adquirida na célula-tronco, ela não é somática, então não são todas as suas células do corpo que tem, é só a célula-tronco. As suas células do sangue, elas passam a ficar deficientes em GPI. Consequentemente, fica deficiente nas 88 proteínas que a GPI ancora, especificamente no CD55 e no CD59. Então, a minha célula, ela fica susceptível ao complemento. Eu passo a ter hemólise por destruição automática das células. Essa hemólise é intravascular. E ela é causada por um defeito intrínseco do eritrócito. A doença é no eritrócito, está faltando proteínas na superfície do eritrócito. Então, aqui a minha classificação começa a bagunçar, tá? Eu tenho uma hemólise intravascular por um defeito intrínseco ao eritrócito, mas que é adquirida. Ela não é hereditária, como a maioria dos outros defeitos intrínsecos ao eritrócito. Vocês têm que fazer um quadro. Eu vou até fazer e mando para vocês. Um quadro, porque em aula eu faço isso no quadro normalmente, né? Das 3 classificações de anemias hemolíticas, para vocês separarem as etiologias para ficar mais fácil pensar. Não por isso. Isso. Então, HPN. A gente passa a ter hemólise intravascular por conta disso. O complemento sai destruindo célula. E aí, isso faz com que o paciente tenha uma hemólise intravascular que é Combs negativa, não é autoimune, ela é causada por um defeito intrínseco do eritrócito. E como a hemólise é intravascular, eu posso ter hemoglobinúria. A hemácia destrói dentro do vaso, ela explode dentro do vaso. Uma vez que isso acontece, a gente tem hemoglobina livre. A aptoglobina vem e tenta grudar na hemoglobina livre, mas ela não dá conta. Então, essa hemoglobina livre, ela vai ser filtrada pelo rim e sai sob a forma de hemoglobinúria. A hemólise extravascular, o sinal clínico que eu tenho é o baço grande. Eu tenho baço grande porque o meu sistema retículo endotelial está ativado, está crescendo, comendo hemácia. Na hemólise intravascular, o sinal clínico que eu tenho é hemoglobinúria. Eu destruo as células, a hemoglobina fica livre, essa hemoglobina vai ser filtrada pelo rim e sai na urina sob a forma de hemoglobinúria, tá? Essa doença, além de causar hemoglobinúria, por isso é que ela chama hemoglobinúria paroxística noturna, ela não é paroxística, ela é o tempo todo, mas em situações de estresse metabólico, o complemento fica mais ativado e aí eu tenho mais destruição. E o noturna, porque esse paciente, se ele tem hemoglobinúria, a hemoglobinúria ela é pior na primeira urina da manhã, porque ele passou a noite inteira sem fazer xixi, então acaba que concentra a urina, tá? Mas ela não é nem hemoglobinúria, a maior parte dos pacientes não tem esse sintoma, nem paroxística, ela não é hemólise em crises, ela é uma hemólise contínua e nem noturna, porque ela não acontece primariamente à noite, ela acontece o tempo todo. Mas o nome da doença é esse, a gente aceita e pronto. HPN. Essa doença, ela se apresenta clinicamente como hemólise intravascular crônica, mas ela também é uma trombofilia adquirida grave, tá? O paciente faz trombose venosa e trombose arterial de sítio pouco usual. Quando o paciente tem trombose esquisita com anemia hemolítica, a gente pensa nesse diagnóstico. E também é uma causa de falência medular. Então, como o defeito não está só na CD55, na CD59, eu tenho defeito nas outras proteínas que estão ancoradas com a GPI, pode acontecer de eu ter outros problemas na formação de célula do sangue. Então, não é infrequente que o paciente tenha citopenia e que ele tenha uma espécie de síndrome de falência medular, tá? Então, a tríade de hemólise intravascular com trombofilia, com síndrome de falência medular, faz da HPN uma síndrome clínica verdadeiramente única. Não tem nada parecido em medicina. É muito raro, tá? Mas só lá no HRG a gente tem 3 em tratamento. Então, é raro,
mas a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? Vocês precisam conhecer as doenças para pensar nas doenças. Discutindo as anemias hemolíticas intravasculares, faltou isso. As microangiopáticas. A aula de anemias hemolíticas microangiopáticas é uma outra aula, né, só disso. Microangiopatia é lesão microvascular. A gente tem múltiplas causas de lesão microvascular. Eu posso ter lesão microvascular porque eu tô batendo, eu tenho trauma físico, tá? É o que acontece, por exemplo, em válvula mecânica disfuncional ou válvula biológica, mas principalmente mecânica disfuncional no coração. As hemácias, elas turbilhonam e elas começam a ser lesionadas por um trauma mecânico. Isso é macrovascular, no coração, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu tenho lesão da célula, porque tem alguma coisa errada na circulação da célula, tá? Pode acontecer também com o maratonista. Ele tá dando trauma do pé com o chão. Isso pode lesar a hemácia na microvasculatura. Maratona, se fosse saudável, o primeiro não tinha morrido, né? É uma situação de esporte que leva o organismo a extremos. Tá? A vida útil das articulações, dos vasos, enfim, do maratonista, ela é pequena. Ela não é para o resto da vida. Você acaba gerando estresse de doença, estresse fisiopatológico em situações de estresse de esportes intensos demais. Esse é um exemplo. Mas as anemias hemolíticas microangiopáticas mesmo, elas geralmente são doenças que eu tenho lesão microvascular, tá? A gente tem vários grupos de anemias hemolíticas microangiopáticas, eu vou citar algumas para vocês agora, porque entra no diagnóstico diferencial das anemias, mas eu gosto de que vocês imaginem que existe uma sujeira dentro do vaso, ou que existe um impedimento à circulação do sangue no nível microvascular, quase no capilar, para pensar nas doenças. No caso, a mais importante das anemias hemolíticas microangiopáticas, e está super na moda agora de novo, por conta do Covid, é a coagulação intravascular disseminada. Coagulação intravascular disseminada é exatamente isso que o nome fala. Por um motivo qualquer, eu perco a regulação da formação de trombo, de fibrina. E esses trombos saem entupindo a microvasculatura. Quando isso acontece, eu não me aguento, vou mostrar. Vocês estão vendo um desenho esquemático de hemácia aí? Sim, ok. Então, a hemostasia normal, né? Tá fácil aqui. Eu tenho endotélio, 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 fazendo a cobertura do vaso, né? Na hemostasia normal, eu tenho uma lesão nesse endotélio, fez um buraco. E a primeira coisa que a gente faz é expor um fator que não está no sangue, que é especificamente no endotélio e de algumas células, que é o fator tecidual, tá? Tecidual não está no sangue, está no tecido, não é o sangue. Extrínseco ao sangue. O fator tecidual, ele é um dos primeiros passos que faz a ativação e agregação plaquetária. Enfim, isso aqui é extremamente complexo, a gente não vai entrar nesse mote agora, porque não interessa, tá? E a gente forma o trombo
de fibrina, desculpa, um trombo plaquetário, que é a hemostasia primária, a primeira linha de defesa contra a perda de sangue pelo vaso lesado. Então, as plaquetas vêm aqui e fazem um agregadinho. Isso. Depois disso, eu tenho que ativar a cascata de coagulação para formar o trombo de fibrina, que ele é muito mais estável do que o trombo plaquetário. Então, eu começo a ativar a cascata de coagulação, não vem ao caso como isso acontece agora, mas enfim, também começa com a associação de fator tecidual e fator 7. Eu vou ativar a polimerização do fibrinogênio, que eu estou representando aqui sob essa vírgulazinha preta. O fibrinogênio vai ser polimerizado a fibrina, ele deposita aqui em cima no trombo plaquetário, faz um trombo de fibrina. A escala está totalmente errada, não é assim que acontece na prática, mas isso aqui é para facilitar o entendimento. O trombo de fibrina vem, estabiliza a lesão microvascular que eu tenho aqui. E aí, tudo bem, acabou, beleza. Estabilizou, não sangra mais. No próximo passo, a gente vai ter lise desse trombo, porque o endotélio vai se reerguer. Só que antes disso acontecer, isso aqui acontece a partir de cascata, de amplificação. Então, eu começo com um pontinho e começo a ampliar o sinal até eu ter muita geração de fibrina a partir de uma pequena ativação de 7 e fator tecidual aqui atrás. Eu preciso parar esse processo, tá? Quem faz isso são os anticoagulantes naturais. Então, a gente estabelece um conceito aqui. O anticoagulante natural, ele não destrói trombo, ele evita a formação de novos trombos. O anticoagulante natural, os anticoagulantes mais importantes que a gente tem são proteína C, proteína S, antitrombina. Cada um deles tem uma ação diferente em vir aqui e bloquear mais geração de fibrina. Eu deixo de produzir fibrina. A fibrina que eu já produzi está lá, que eu já polimerizei, está lá, bonitinha, dentro do trombo. E eu impeço a geração de mais fibrina. Consequentemente, eu bloqueio a cascata e a vida segue o fluxo. Depois vem o sistema fibrinolítico e corta o trombo, e aí o endotélio se restabelece, tá? Na coagulação intravascular disseminada, a primeira coisa que acontece é eu perder essas proteínas anticoagulantes. Não vou entrar no mérito do motivo agora, tá? Mas eu perco a minha capacidade de bloquear a geração de fibrina. Consequentemente, eu saio fazendo fibrina. Eu entupo os vasos todos, não só esse, todos os vasos, com trombo de fibrina. Gente, é fácil, vamos lá. O que vai acontecer com o fibrinogênio sérico? Se eu tô pegando todo o fibrinogênio e tô transformando ele em fibrina aqui na microvasculatura. Necessariamente ele vai cair. A minha plaqueta vai cair. E como eu estou gerando um monte de trombo, eu gero trombo, eu estou com o sistema anticoagulante ou antitrombótico bloqueado. Mas o meu sistema fibrinolítico continua funcionando. Então eu tenho lesão por formação de trombo e destruição de trombo. Os meus produtos de degradação de fibrina, dos quais o mais importante é o dedímero, começa a aumentar. Então, isso é um quadro de CIVD. Os fatores de coagulação são consumidos nesse processo, o fibrinogênio, os fatores de coagulação caem, o meu dedímero explode, a minha plaqueta cai, e eu passo a ter isquemia de microvasculatura, porque está tudo entupido, e como começa a faltar fator de coagulação, eu tenho sangramento macro maior, espontâneo ou por qualquer furo que eu faça. Eu desregulei de toda forma a minha capacidade de coagulação. O CIVD vai causar isso. Isquemia microvascular com falência orgânica e tendência a sangramento por consumo dos fatores de coagulação. E por que é uma anemia hemolítica? Porque se esse vaso está entupido,
eu tenho um coração aqui empurrando a hemácia. A hemácia vai passar num vaso entupido, ela rasga, hemólise intravascular. E eu começo a ver essa célulazinha rasgada. Eu citei essa célula para vocês quando eu falei das formas diferentes de hemácia. O marcador primal de hemólise intravascular é o esquizócito, aquela hemácia que eu rasguei. É uma hemácia que parece um chapéuzinho. É uma hemácia lesionada que realmente parece que eu rasguei, tá? Nem toda hemólise intravascular faz esquizócito. A HPN não faz esquizócito. A HPN explode a hemácia, não sobra nada. A esquizócito é específico de hemólise microangiopática, lesão do vaso. O vaso tem uma sujeira. No caso da CIVD, a sujeira é trombodifibrina. Outros grupos de CIVD, outros grupos de trombose microvascular que a gente tem, o raciocínio é exatamente o mesmo, só muda a sujeira. Então, outra doença que é uma hemólise microvascular angiopática é a PTT, a púrpura trombocitopênica trombótica. O nosso sistema de von Willebrand, que é um tipo de fator de coagulação, na verdade, ele não é um fator clássico, porque ele não é produzido pelo fígado, ele é produzido pelo endotélio, ele é produzido constitutivamente pelo endotélio. Então, o tempo todo, o endotélio está produzindo von Willebrand, tá? E o von Willebrand faz aquela primeira associação de plaqueta com endotélio, junto com o fator tecidual que eu já citei para vocês. Então, as plaquetinhas, elas vêm grudando aqui no von Willebrand, que está sendo produzido pelo endotélio. Travou? Me fala desde quando eu volto. Deixa eu desligar a televisão ali só um pouquinho. Voltou? Tá. CIVD, vocês entenderam tudo? Tá. Então, eu comecei a falar de PTT, tá? Púrpura trombocitopênica trombótica, que é outra hemólise microvascular angiopática. O mecanismo de microangiopatia, eu gosto dessa imagem da sujeira, do troço que tem dentro do vaso, para vocês entenderem como é que acontece o mecanismo de CIVD, de microangiopatia. Todas as microangiopatias trombóticas, elas são assim, o que muda é o tipo da sujeira que tem lá dentro. Então, no caso do CIVD, é trombodifibrina. No caso da PTT, é um outro tipo de trombo, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é PTT. A gente tem no endotélio aquelas proteínas que fazem a associação do endotélio com a plaqueta. Eu já citei o fator tecidual. Outra das proteínas que faz isso é o von Willebrand. O von Willebrand é considerado um fator de coagulação, mas não é um fator de coagulação clássico, porque ele não está na cascata e ele não é produzido pelo fígado. Ele é produzido pelo endotélio de forma constitutivamente ativa. O endotélio fica produzindo von Willebrand o tempo todo. E aí, para que essa produção não seja excessiva, a gente tem uma enzima chamada Adams T13. Essa enzima, ela vem aqui no fibrinogênio e corta, no von Willebrand, e corta o von Willebrand. Ele sai podando o von Willebrand. E assim, o von Willebrand fica solto no sangue, ele tem uma função no sangue também, e ele está sendo podado, ele não está entupindo o vaso, tá? A PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, é uma doença autoimune em que eu desenvolvo um alto anticorpo contra Adams T13. E aí eu perco a tesoura de poda e eu entupo o vaso de von Willebrand com plaqueta. Gente, eu não falei de fibrina, eu falei de plaqueta e von Willebrand. Aqui eu vou ter uma anemia hemolítica microangiopática, então eu vou ter
Hemácia passando nessa sujeira e rasgando, mas eu não vou ter geração de fibrina, eu não vou ter elevação de dedímero, eu não vou ter redução de fator de coagulação nem de fibrinogênio, como acontece no CIVD. Então, essa é a grande diferença entre essas duas condições. No fim das contas, clinicamente, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter anemia hemolítica microangiopática, eu posso ter hemoglobinúria, eu vou ter esquizócitos no sangue periférico, anemia hemolítica microangiopática intravascular, eu necessariamente tenho queda de plaqueta, a plaqueta vai cair, então eu posso ter sangramento por conta disso, mas na PTT eu não tenho consumo de fibrina, no CIVD eu tenho consumo por geração de fibrina, consequentemente eu tenho marcador de fibrinólise, tá? Esse aqui é o esquizócito, a hemácia em chapéuzinho, né? Nesse caso aqui, tem um tantão de esquizócito e é tanta hemólise que saiu no sangue periférico um eritroblasto, uma hemácia nucleada, tá? Isso aqui é um caso clássico de PTT. Esse aqui é um outro caso de PTT lá do HRG. Ó, vocês estão vendo aqui os chapéuzinhos. Esse paciente tinha creatinina maior que hemoglobina, tá? A PTT, ela faz, além da anemia hemolítica microangiopática, então, queda da hemoglobina com provas de hemólise alteradas, a presença do esquizócito, eventualmente hemoglobinúria, ela tem outros 3 sintomas, que é alteração do sistema nervoso central por isquemia do sistema nervoso central, alteração da função renal também por isquemia e febre. Essa é a pêntade clássica da PTT, que a gente só vê em 25% dos casos. Mas vocês têm que pensar nesse diagnóstico quando o paciente tem anemia hemolítica microangiopática com plaqueta baixa. A PTT tem uma irmã que chama síndrome hemolítica urêmica, tá? Ela funciona muito parecida com a PTT, e o paciente também faz hemólise microangiopática, bastante parecida com a PTT, só que a lesão aqui é primariamente renal. Então, o paciente chega com uma insuficiência renal aguda que domina o quadro. Seria uma terceira microangiopatia. Uma quarta microangiopatia é a síndrome HELP. Se vocês já viram ginecologia, vocês já ouviram falar de síndrome HELP. É uma complicação da pré-eclâmpsia, em que eu também tenho uma lesão microvascular parecida com a PTT, e ela é primariamente locada na placenta. Então, resolve quando eu tiro a placenta. Mas a mulher pode fazer microangiopatia trombótica disseminada e ter lesão hepática, lesão renal e lesão cerebral por conta disso. O tratamento é o parto. É um tipo de anemia hemolítica microangiopática. Se vocês se lembrarem do diagnóstico de PTT, ele é dado por uma prova de hemólise bastante alterada, que é o de PTT não, de HELP, por uma prova de hemólise bastante aumentada, que é o DHL, elevação de enzimas hepáticas por lesão hepática, a gente não sabe muito bem por quê, mas é que o fígado é um órgão nobre que é atacado, você tem elevação de TGO e TGP e queda de plaqueta. Então, com esses 3 marcadores, você tem o diagnóstico de síndrome HELP numa mulher gestante, especialmente gestante do 3º trimestre. E dentre as anemias hemolíticas microangiopáticas, essas são as importantes para vocês. Eu volto. Isso, ok. Maravilha. Então, a gente falou das imunes, que é um anticorpo, o exame que dá o diagnóstico é o CUMS direto. A hemoglobinúria paroxística noturna, que é um defeito intrínseco da célula-tronco, é um defeito adquirido da célula-tronco. Eu dou o diagnóstico procurando aquelas proteínas de superfície que estão ausentes porque eu não tenho a âncora. O exame que faz isso chama citometria de fluxo,
Então, é um exame que vai avaliar as proteínas de superfície das células do sangue, as microangiopatias trombóticas, que podem ser por lesão mecânica, válvula, mecanismo intravascular, a maratonista, alguns hemangiomas grandes podem fazer essa lesão microvascular, macrovascular, e no caso das anemias hemolíticas microangiopáticas clássicas, CIVD, PTT, CHU, que é a síndrome hemolítica urêmica, HELP, hipertensão maligna, crise renal esclerodérmica, enfim, existem outras, mas eu queria que vocês entendessem o mecanismo de microangiopatia, porque entendendo o mecanismo de microangiopatia, você sabe o resto. Tá? E uma miscelânea de outras causas de hemólise intravascular, nós já estamos encerrando, tem várias. Vocês conhecem a malária, né, que é um bicho que entra dentro da hemácia, começa a crescer dentro da hemácia, explode, hemólise intravascular. A babesiose é parecida. Alguns venenos, especialmente veneno de cobra, pode fazer hemólise intravascular por lesão direta do eritrócito. Lesão aguda por água, nós comentamos na curva de fragilidade osmótica que se você usa um líquido hiposmolar direto no sangue, você gera hemólise osmótica, isso pode acontecer no ser humano, né? A doença de Wilson, que é uma doença hepática genética hereditária, mas que geralmente acomete adultos, faz acúmulo de cobre e também gera uma hemólise intravascular crônica. Aí é decorar, tá? Não tem muito o que fazer. Então, a gente tem 4 grupos de anemias hemolíticas adquiridas, as imunes, que são extravasculares, porém adquiridas, então é a única extravascular adquirida que a gente tem, causada por anticorpo. A HPN, que é intrínseca ao eritrócito, então ela é adquirida, porém intrínseca ao eritrócito, geralmente as adquiridas são extrínsecas ao eritrócito, e ela é intrínseca porque ela é um defeito da célula tronco. As microangiopáticas, que são adquiridas, extrínsecas ao eritrócito, sujeira intravascular, troço bagunçando a circulação do sangue, especialmente na microvasculatura, e uma miscelânea de outras condições aqui, infecção, veneno, doença de Wilson, enfim. Para ajudar, eu fiz para vocês, na verdade não fui eu que fiz, quem fez foi o Teferi, tá? Um algoritmozinho para pensar no diagnóstico diferencial. Então, pensando na gravidade, a primeira doença que eu vou pensar sempre quando eu vejo uma hemólise intravascular são as microangiopatias. Então, eu vou pedir primeiro a dosagem de esquizócito. Se eu tenho esquizócito no meio, o paciente tem prótese, tem um mecanismo endovascular, tá fácil. Já é microangiopatia por lesão. Ou ele é um maratonista, tá fácil. Se não tem, eu preciso rastrear as microangiopatias trombóticas. Eu começo com a CIVD, que é mais frequente, olhando fibrina. Se eu não tenho lesão de fibrina e geração de fibrina, a gente parte para os outros diagnósticos diferenciais de microangiopatia trombótica, que todos são extremamente graves, tá? Não tem nenhuma doença besta aqui. Isso aqui é doença de emergência e são doenças que a gente precisa suspeitar rápido e tratar rápido, porque o paciente morre. Se o problema não é esquizócito, eu peço um CUMB direto. Você fala, mas você falou que a RAI é uma doença extravascular, ela não é intravascular. A maioria das arrais são extravasculares, tá? Mas eu posso ter hemólise por anticorpo que gruda complemento. E se ele gruda complemento, ele se comporta como se fosse um HPN. Então, acaba que eu também parto para fazer teste de CUMB direto, nesse caso aqui, pela gravidade. Deu positivo, é a RAI, deu negativo, eu procuro HPN, com citometria de fluxo para HPN. Deu positivo, fechou o diagnóstico, deu negativo, vocês vão mandar esse paciente para o hematologista, tá? O clínico não vai dar conta mais de conduzir essa investigação, mas aqui as coisas são mais lentas, a gente tem tempo para poder pensar. No caso da extravascular, eu começo sempre, quando um paciente chega para mim com hemólise que eu acredito ser extravascular, ele é adulto, é aguda, eu penso no mais grave, que é a RAI. CUMB direto positivo permite o diagnóstico de RAI. O CUMB direto negativo me faz pensar naquelas hereditárias. Então, eu posso pedir ou eletroforese de hemoglobina, ou curva de fragilidade osmótica, ou os dois, enfim.
Se a eletroforese estiver alterada, a gente está falando de hemoglobinopatia e talassemia. Se a curva de fragilidade osmótica vier alterada, a gente está falando de membranopatia. Tá? Em situações que esses dois exames estão negativos, a gente pode procurar membranopatia, especialmente G6PD, mas, de novo, aqui é a hora que o hematologista entra, porque o laboratório aqui é um laboratório que, tipo, o SEIMI não faz. Então, aí a gente parte para investigar coisas que são bem mais específicas, tá? O clínico vai bem até investigar essas doenças que eu já falei para vocês. Enzimopatia, membranopatia, hemoglobinopatia e talassemia, dentre as hereditárias, extravasculares, e a extravascular, que não é hereditária, eu sou obrigada a pensar sempre, teste de Cumbres direto, investigar anemia hemolítica autoimune. Pode. Isso. Falamos das hemolíticas todas, né? Isso. Então, só para fechar o gancho, e a gente encerra agora, das anemias normocíticas, né? Normocítica, nutricional, normocítica, pode ser B12, ferro ou ácido fólico, insuficiência renal crônica, normocítica, anemia da inflamação e hemólise. Eu procurei rapidamente essas. Eu não consegui achar nada, eu investigo as microcíticas que faltaram, praticamente faltou nada, né? E as macrocíticas que faltaram, remédio, hipotiroidismo, cirrose, remédio, praticamente isso. Não consegui achar nada, é a hora das normocíticas também baixarem na doença medular primária. Então, não é nutricional, não é IRC, não é hemolítica, será que é uma doença crônica não inflamatória ou inflamatória causando essa anemia? Se sim, maravilha, se não, medula, tá? Geralmente, as anemias por doença medular primária, elas não dão anemia isolada. A medula não costuma ser caprichosa o suficiente para causar só, o defeito dela causar só anemia. Muitas vezes vocês têm alteração das outras linhagens, bistopenia e panstopenia. E nesse caso aqui, o sangue periférico é fundamental. Por isso que eu venho dizendo para vocês que é a hora de botar o hemato na jogada, tá? A gente volta a discutir aquelas anemias por doença medular primária, síndrome mielodisplásica, doença da medula óssea, o mieloma múltiplo, que são as hipergama-globulinopatias, e as aplasias de medula, que são doenças autoimunes na maioria das vezes, causando destruição da célula-tronco, portanto, destruição de todas as células, ou defeito na maturação de uma das linhagens, no caso da aplasia pura de série vermelha. A gente tem que estudar a medula óssea para dar esse diagnóstico, tá? Quando que a gente vai fazer esse estudo da medula óssea? Quando nós fizemos toda a tarefa de casa, de seguir aqueles algoritmos, fazendo o diagnóstico diferencial que o clínico é capaz de fazer. O mielograma, ele é um exame de valor preditivo positivo bastante alto. Quando eu enxergo a alteração, eu digo que tem a doença. Então, eu vejo um montão de blasta, eu sei que é leucemia. Eu vejo um montão de plasmócito, eu sei que é mieloma. Eu vejo um montão de fibrose, eu sei que é mielofibrose. Agora, se eu não vejo nada, não significa que não tenha nada. O valor preditivo negativo do exame é baixo. Então, eu tenho que ter um alto índice de suspeição, até mesmo para saber o que eu vou procurar, tá? Eu só vou fazer esse exame quando eu acho que ele vai me ajudar, especialmente quando o diagnóstico for afetar o tratamento desse sujeito. Mas vocês não podem deixar passar duas circunstâncias. Quando o paciente tem mais de uma citopenia ou quando ele é jovem, tá? Gente idosa, geralmente, pode ter defeito medular mais crônico, que eu tenho tempo para investigar, do mesmo jeito que tem insuficiência renal, do mesmo jeito que tem insuficiência cardíaca, do mesmo jeito que tem insuficiência hepática. Agora, a gente jovem com lesão de hemograma precisa de explicação. Eu tenho que saber por que é que esse hemograma está alterado. Então, esse é um caso que precisa ser, essa é uma situação que precisa ser encaminhada rápido para o hematologista. E eu acho que era isso.
Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa que vocês querem discutir? Não? Então tá. A gente encerra, então, né, as anemias. Acho que foi bastante. Quase 8 horas de anemia. Eu vou mandar para vocês a gravação dessa aula e o material de apoio. E na semana que vem, a turma que está comigo, que eu não sei, começa a fazer discussão de caso clínico, né? Eu vou avisar o Spadim que eu encerrei as aulas de anemia, então possivelmente o Spadim volta para esse horário. Eu não sei